Hoje, no entanto, nós vamos sair um pouquinho no livro do evangelista Mateus. Desde então, nossos estudos sobre as parábolas de Jesus estavam concentrados no Evangelho de Mateus. Desde o capítulo 13 de Mateus, nós estudamos todas as parábolas em seguida, uma após a outra. Estudamos todas as parábolas relatadas pelo evangelista Mateus, capítulo 13. Depois fomos para outras parábolas ainda no Evangelho de Mateus, parábola dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores maus na vinha. E agora vamos sair um pouquinho de Mateus e vamos falar sobre essa parábola, a parábola da moeda perdida. Esta parábola está registrada aí no Evangelho de Lucas. Então, faça aí, nosso convite para você convidar outras pessoas a se conectar com a gente aqui no Facebook IPI Vila Esperança, e vamos juntos estudar sobre a parábola da moeda perdida. Então, queridos, nossa gratidão por todos que estão conosco, não só irmãos aqui da nossa comunidade, da nossa igreja local, nós temos irmãos de outras igrejas, outros irmãos, pastor Bruno Bressani, lá da segunda IPI de Pilar do Sul, nossa gratidão ao pastor, nosso colega, e outros irmãos de Bofete, irmãos de outras igrejas aqui da nossa região. Também temos o Everson com a Fernanda, que estão em Portugal, assistindo também a nossa transmissão. Deus abençoe muito. À medida que pudermos, vamos comentando aqui alguns irmãos de outras igrejas, cidades que estão também conectados aqui conosco. E queremos, mais uma vez dizer, queremos a sua participação nos comentários ou fazendo algumas perguntas sobre o tema que vamos tratar nesta manhã. Vamos orar antes de tudo, para que possamos pedir a orientação de Deus para nosso momento de estudo. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, teu amor, tua graça e tua misericórdia que se renova sobre nós nesta manhã. Te agradecemos por todos os irmãos e irmãs que estão conectados conosco nesse dia, para juntos lermos a tua palavra e juntos buscarmos entender o teu plano, a tua vontade sobre as nossas vidas hoje. Pedimos que o Senhor cuide de cada um desses nossos irmãos, sua família, cuidando, preservando a vida, a saúde, nesse tempo de ameaça à vida, que nós precisamos, Senhor. Não é apenas do isolamento social necessário, mas precisamos da graça do Senhor sobre tudo, para cuidar de cada detalhe, e que em Cristo Jesus, cada uma das nossas e das necessidades desses nossos irmãos sejam supridas. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos abra o entendimento e o coração para ouvirmos a tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos então estudar hoje sobre esta parábola, a parábola da moeda perdida, conhecida também como a parábola da dracma. Mas, no entanto, prefiro o termo moeda, que na realidade a dracma era uma moeda. E quero começar com esse texto, leitura do texto de Lucas, capítulo número 15, e vamos ler esses versos que estão colocados aí na tela para você acompanhar, abrir a sua Bíblia, se você tiver aí a Bíblia ao seu lado. Nós vamos ler esse texto, Lucas capítulo 15, versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Então ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até encontrá-la. E quando a encontra, convida as suas amigas e as suas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão
por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Pois bem, queridos irmãos e irmãs que estão conosco, esta parábola é um tanto conhecida, talvez aí do setor de irmãos, o grupo de irmãos que há mais tempo estão na igreja, na caminhada da vida cristã. Eu acredito que seja esta parábola muito conhecida, já lida por nós. E a questão que eu quero tratar, primeiramente, é fazendo a seguinte pergunta: você já perdeu alguma coisa, um objeto que seja, ou até mesmo um documento? Eu já perdi. Talvez você já tenha perdido também algo. E, às vezes, a gente perde alguma coisa dentro da nossa casa. Aquele lugar que você quer esconder algum documento, ou pelo menos privá-lo das crianças, alguma coisa aconteça, e a gente acaba escondendo tão bem que não nos lembramos mais e procuramos até encontrar. O quanto isso preocupa e o quanto algo que você perdeu preocupou você, especialmente com preocupação. O quanto, a fim de encontrar, você teve que se esforçar, ser diligente, perseverante até encontrar aquilo que você perdeu. E quando não conseguimos encontrar, que sentimento de frustração em nós sobressai. Não conseguimos, não tem jeito, ainda mais quando é um documento. Aí você tem que correr aqui no caso, poupa-tempo, para você fazer um novo documento, enfim. Esse sentimento de frustração de não ter conseguido encontrar algo importante que se perdeu ou foi perdido. Não é fácil encontrar, não é difícil, aliás, encontrar histórias de pessoas que perderam algo de precioso, algo de importante, alguma coisa de valor, seja ele de valor financeiro ou talvez um valor sentimental, da alegria então de encontrar aquilo que havia sido perdido ou da frustração pela não recuperação do objeto. Hoje vamos então refletir sobre perdas e o quanto estamos dispostos a recuperar aquilo que foi perdido. A verdade é que procuramos aquilo que é essencialmente ou extremamente importante para nós. Quando aquilo que perdemos não é tão importante, não faz tanta diferença na vida, a gente acaba logo desistindo de procurar, deixamos quieto e partimos para a vida, né? Caminhamos, seguimos em frente. No entanto, há aquilo que é extremamente importante para nós. Mesmo que isso exija um esforço grande, um trabalho gigantesco. E certamente a alegria de achar o que estava perdido será muito maior e, sobretudo, muito satisfatória. Então é sobre esse tema, sobre o texto que nós lemos de Lucas, que eu quero compartilhar com vocês. Lucas capítulo 15, na verdade, ele trabalha com são 3 parábolas, muito similares, muito próximas. A começar, primeiramente, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Depois, ele conta a parábola da moeda perdida. E depois, Jesus conta a parábola do filho perdido. Notem, então, vocês que essas 3 parábolas, elas têm algo em comum. Algo de valor que foi perdido e depois achado. Temos aqui, então, o que é similar a essas 3 parábolas contadas aí nesse capítulo 15, contadas por Jesus, é realmente algo importante que se perdeu, a procura daquilo que foi perdido, quer seja da ovelha, quer seja da moeda, quer seja a espera do filho, né, que se perdeu, e o encontro com aquilo que foi perdido, que gera grande alegria, e aí o convite para a celebração. Tanto o pastor que encontra a ovelha celebra o achado,
Tanto a mulher que encontra a moeda perdida, convida suas amigas e vizinhas, celebra também aquilo que havia sido perdido, e também o último caso, a última parábola, que retrata aquilo que havia sido o filho que havia saído de casa, o filho perdido, o filho pródigo, e aí de repente esse reencontro, né, do pai com o filho, que gera grande alegria a ponto de ele celebrar essa alegria com seus amigos. Então, queridos, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, sobre esta parábola. E Lucas conta estas parábolas que têm esses fatores comuns aos três. E ao lermos aqui os evangelhos, sobretudo Lucas, vemos o quanto Jesus faz uso das parábolas, ou faz uso de parábola. Nós já falamos aqui em outras ocasiões, ao longo dessa série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Joaquim Jeremias dele esta frase que ele diz: as parábolas refletem as boas novas de Jesus, seu apelo à conversão, bem como o seu conflito com o farisaísmo. Joaquim Jeremias aponta que as parábolas, então, elas refletem as boas novas, o evangelho, o anúncio do evangelho de Jesus. Seu apelo à conversão. Nós já falamos que as parábolas, elas têm uma função de conclamar os ouvintes a uma resposta. Quando então ao lermos uma parábola, ouvirmos a leitura de uma parábola, se colocarmos na condição daqueles ouvintes primeiros de Jesus, nós somos também assim desafiados pela parábola ou por Jesus a um desafio, o convite que se coloca diante de nós a tomarmos uma atitude, a respondermos ao apelo daquela parábola. Então, ao lermos esse texto, essa parábola da moeda perdida, se nós nos colocarmos como os ouvintes primeiros de Jesus, esta parábola está fazendo um convite a uma atitude diante dela. Então, de fato, as parábolas refletem, além das boas novas de Jesus, um apelo à conversão, uma mudança. Reflete também o conflito instalado entre Jesus e o farisaísmo. Poderíamos dizer Jesus e os religiosos do seu tempo. Os fariseus e os escribas estão presentes aqui. Eles fazem parte do grupo que ouve esta parábola ou as parábolas contadas por Jesus. Joaquim Jeremias afirma ainda que as parábolas são algo totalmente novo, porque na literatura rabínica do tempo antes de Jesus, não há nenhuma parábola antes do ano 80. Então Jesus ele faz uso das parábolas dentro do setor do judaísmo, algo que não era comum. Jesus então faz aquilo que não era comum, ou incomum. Jesus começa a ensinar as pessoas sobre o reino através das parábolas, dessas ilustrações, dessas histórias comuns tiradas da vida do povo, ou muitas delas inventadas, a fim de ensinar ou ilustrar o reino de Deus. Bem, mas o que é uma parábola? Gordon Fee e Douglas Stuart nos ajudam a entender ao afirmar que elas são como pequenas histórias simples, diretas, com as quais Jesus confronta e com as quais Jesus também consola as pessoas. A função principal das parábolas é então conclamar as pessoas, conclamar aqueles que as ouvem a fim de responderem ao anúncio do reino de Deus. Aqui nós temos alguns pontos de referência. Nós já falamos isso em ocasiões passadas, né? Que nos levam ao lugar histórico desta parábola. Esses pontos de referência revelam, então, qual é o ambiente, qual é o lugar histórico dessas parábolas. E aqui nós temos 2 pontos de referência que nos dizem sobre o lugar histórico das parábolas.
esses pontos de referências estão aí presentes, bem visíveis nos versos iniciais do capítulo 15. Versículo 1 e o versículo número 2 diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então, o ambiente histórico da parábola ou das parábolas, especialmente aqui o capítulo 15, ele tem essa presença dos fariseus e mestres da lei ou escribas. E eles, então, recriminam a postura de Jesus. Então, nós temos aqui a postura recriminatória dos fariseus e escribas e a crítica deles a Jesus. Então, nós temos esses pontos de referência. Jesus conta a parábola, o lugar histórico delas é, então, esse ponto de referência dos fariseus, escribas, que fazem a crítica a Jesus, pela forma como Jesus recebe, acolhe, conversa, interage com aqueles que eram chamados de pessoas de má fama, ou pecadores, cobradores de impostos. Bem, a crítica deles a Jesus é pelo fato de Jesus sentar-se à mesa, de conversar, de ter contato, de procurar se relacionar com esses. E o ponto de partida para as parábolas, as três que se seguem, tem como fator principal a recusa dos líderes religiosos, aqui representados pelos fariseus e pelos escribas, e eles rejeitam a possibilidade de pessoas como os cobradores de impostos e pecadores, pessoas de má fama, pudessem ser aceitos. Uma palavra para isso é justificados, né? Perdoados, justificados por Deus. Bem, a parábola da moeda perdida pode ser interpretada como esse amor diligente, o amor zeloso de Deus em procurar o pecador arrependido. Notem que o texto deixa bem claro que aqueles publicanos, eles de fato foram atraídos até Jesus. Não por sinais, não por milagres, não foi porque Jesus multiplicou pães e peixes, matando a fome de uma multidão de pessoas, não porque foram curados por Jesus, mas apenas para ouvir. Verso 1, capítulo 15, diz: chegaram perto de Jesus para o ouvir. Então, o que os atrai a Jesus não são os milagres de Jesus. E aí nós vemos que muitas pessoas iam atrás de Jesus pelos milagres que Jesus realizava. Mas esses, pelo contrário, não são atraídos a Jesus por milagres que Jesus pode fazer ou pudesse fazer por eles. Eles são atraídos a Jesus para ouvir Jesus. Havia alguma coisa que havia em Jesus, o seu ensino, sua forma de ilustrar as verdades do reino por meio de parábolas ou de outras maneiras claras, diretas ou não diretas, mas algo em Jesus, a fala, o ensino de Jesus atraía pessoas como esses pecadores, titulados pecadores ou cobradores de impostos. Bem, a esses a graça do perdão e da salvação se manifestam. No entanto, o alvo de Jesus também, além dos publicanos, pecadores, além desses, o alvo de Jesus, e de forma bem proposital, são os religiosos, que necessitam também de arrependimento, que necessitam dessa conversão, de mudança, necessitam do processo de arrependimento, de viver uma nova vida, essa transformação, conversão de uma nova pessoa, de um novo ser. A esses religiosos aqui representados por fariseus e escribas. O reverendo Hernandes Dias Lopes
comentando sobre essa parábola da moeda perdida, ele diz que ela se perdeu por descuido. Então, o que significa descuido? Descuido significa falta de atenção, negligência, imprudência, falta de cuidado. Era comum na cultura da época as mulheres terem um enfeite na cabeça e às vezes esse enfeite era cheio de moedas. Eu já vi alguns filmes antigos, retratam uma cultura comum, a cultura palestina, a cultura do Oriente Médio, que havia então um enfeite na cabeça das mulheres ou no pulso ali moedas. Isso era comum na época, para a época, enfeites munidos de moedas. Isso poderia fazer parte até mesmo do dote de casamento ou o seu dinheiro de emergência. Então, quando se precisava do dinheiro, você teria esse depósito em alguma argola, enfeite de cabeça ou impulso, algo que você pudesse armazenar, colocar suas moedas ali. E aqui parece ser o caso daquela mulher. Uma mulher que era muito pobre e de repente ela tem esse enfeite munido de moedas que servia de um dinheiro de emergência para uma situação de emergência. Também, e talvez o caso aqui, era comum guardar moedas num pequeno pedaço de pano. Você guardava moedas, enrolava bem arrumadinho, guardava. E pode ser o exemplo aqui. Uma moeda ou dracma equivale a um dia de um trabalhador. Para alguém em necessidade, aquela moeda perdida então era muito importante. Ia fazer uma falta grande. Quando alguém nessa condição de pobreza, a gente sabe que qualquer dinheirinho é bem contado. As moedas são bem contadas. Muito mais uma necessidade extrema, aquela mulher guardava com cuidado, talvez num lenço, e de repente uma delas se perdeu e aquilo ia fazer grande falta para ela, diante do contexto socioeconômico daquela mulher. Bem, o seu descuido pode representar aqui para nós a atitude dos fariseus, a atitude dos escribas, a atitude dos religiosos, que embora fossem tão dedicados à praticidade da lei, ao cumprimento das leis, à interpretação das escrituras, eles estavam descuidados quanto ao amor de Deus, esse amor zeloso, doador, que vai à procura de pecadores, de pessoas que ao ouvirem o Evangelho, as boas novas da salvação, se mostram então genuinamente arrependidos. A pergunta então a se fazer, para iniciarmos aqui, aprofundarmos ao texto bíblico, a pergunta é esta: estou descuidado para com o bem precioso, a verdade do Evangelho? Queria que você anotasse aí, numa folha à parte, se você puder, anote essa pergunta. Vou deixar um tempinho aqui para você anotar. E aí depois você vai responder, se você puder, nos comentários, responder se você está sim ou não, mais ou menos, pastor. Estou meio descuidado, enfim. Se você puder, anote essa pergunta para sua reflexão, aplicação na sua vida. Se você quiser, pode fazer o comentário aí na transmissão, tá? Você pode comentar e também fazer sua pergunta ou fazer aí seu comentário em cima dessa pergunta também. Estou descuidado para com o bem precioso, a verdade do Evangelho? Vou deixar aí um pouquinho para você poder anotar essa pergunta. Notaram? Deu tempo? Bem, vamos entrar na cena. Meu convite agora para o imaginário. Quando você lê um livro, por exemplo, um conto, talvez você já tenha lido algum livro de conto ou de fábula. Fábula é
mais ainda, né? Nós temos livros infantis que quase 100% são de fábula. E é como que se uma fábula, um conto, nos convidasse a entrar na cena, ou entrar na história que está sendo ali narrada. Então, o nosso convite é para entrarmos na cena. Então, imagine uma casa. Imagine uma casa simples. Talvez a casa mais simples que você já tenha entrado um dia. Talvez aquela casa de sítio, talvez seus avós, bisavós, enfim, que era de barro, de chão, de terra batido ou de cimento pintado com aquela tinta vermelha, né, com a cera passada no chão, bem arrumadinho. Aquela casa pobre, simples, mas tudo bem organizado. Os móveis simples, mas tudo bem ajeitadinho, bem limpinho. Imagine você dentro dessa casa. E aí você encontra ali uma mulher simples, pobre. Imagine agora também os religiosos ali presentes, pecadores, enquanto Jesus conta a parábola. Você se assenta dentro dessa casa, assenta no chão, a casa é simples, não tem muitos móveis, não dá para Jesus e os seus discípulos todos sentarem, então Jesus senta num lugar melhor da casa, um espaço melhor, e os demais discípulos, religiosos e não religiosos, conhecidos aqui como pecadores, sentados ao chão e ouvindo Jesus. Guarde aí na sua memória esta imagem. E o que nós podemos aprender aqui? Desta cena, dessa história, dessa parábola, o que nós podemos aprender? Aqui 3 lições que aprendemos. A primeira lição que nós aprendemos nesta parábola é isto: cuidado em rotular alguém de pecador sem antes olhar para si mesmo como sendo mais um. Cuidado em rotular alguém de pecador sem antes olhar para si mesmo como sendo mais um. Timothy Keller, um pastor presbiteriano, diz que as palavras pecado e pecador, infelizmente, têm sido usadas para marginalizar e coisificar quem não é cristão. De fato, queridos, quando a gente fala pecado, pecador, logo vem o que na sua mente? Vamos voltar à nossa imaginação? Você está numa casa simples, bem simples, de uma mulher pobre. Jesus sentado num lugar, ambiente da casa, um lugar mais chamativo, onde ele poderia ver todos e todos ver ele. Está com você sentado ao chão os discípulos de Jesus, você, os religiosos e aquela mulher pobre. E aí quando Jesus começa a falar e os fariseus começam a falar de pecadores, logo você diz: os fariseus e os escribas estão falando desses publicanos, dos cobradores de impostos. Você está sentado ali no meio de todos, e quando ouve os fariseus e escribas falando, fazendo menção de pecadores, logo você consegue já identificar quem são, a quem esses religiosos estão se referindo. Aí você diz, conclui: eles estão falando dos publicanos, dos cobradores de impostos. Então, quando pensamos em pecado e pecador, logo todos nós, parece que ligamos aí o automático. Estamos todos já pensando no mesmo grupo de pessoas. Rotulamos, coisificamos essas pessoas. Nesse sentido, se acende um falso nível moral elevado. Quando aí nós identificamos o outro, a quem está se referindo, a pecadores, a publicanos, cobradores, logo surge em nós o sentimento de uma moral elevada. E somos melhores do que eles. Somos melhores do que eles.
E dispensamos julgamento sobre quem está abaixo desse nível moral. Ou seja, não me coloco na mesma condição do que esses. Então, logo eu também rotulo, digo, ele está se referindo a esse grupo de pessoas. Logo, eu não faço parte desse grupo, a minha moral é mais elevada. Eu sou mais piedoso, sou mais crente, enfim. Segundo o pastor Timothy Keller, em vez de propor uma discussão de verdade e enfrentar os questionamentos, é mais fácil marginalizar e rotular a pessoa de pecador. Ou seja, entre conversar sobre a questão, entender o mundo do outro, o universo do outro, o que é que acontece na vida do outro e também olhar para nós mesmos nessa conversa, nessa interação, o que Jesus faz. Ao contar as parábolas, ele entra no universo das pessoas, tanto dos religiosos, fariseus e escribas, quanto dos não religiosos, aqui os cobradores de impostos. O convite de Jesus é entrar na história e, através do evangelho, penetrar a história de ambos os lados, daqueles que eram marginalizados, daqueles que tinham uma falsa moral. Bem, o problema em rotular alguém é nos sobrepormos à pessoa. Nos consideramos plenamente santificados em detrimento da pessoa. É verdade que a graça de Cristo salvou os nossos pecados, Ele limpou dos nossos pecados. Não somos mais dominados pelo pecado. Paulo escreve, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, dizendo que Cristo nos salvou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então vejam que Paulo diz que a nossa salvação não advém da nossa moral, da nossa moralidade. Também a nossa salvação não vem da nossa postura ética. A nossa salvação não advém do que podemos fazer. Pelo contrário, a salvação é a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo. Bem, contudo, essa graça não nos dá o direito de nos considerarmos mais justos, mais santos, mais privilegiados. A graça não nos dá o direito de nos considerarmos mais justos, mais santos e mais privilegiados. Porque se fizermos isso, não estaremos considerando duas coisas importantes aqui. Quais são? Primeiro, nosso próprio estado de pecado antes da graça de Cristo nos ter alcançado. Esse é o primeiro detalhe. Se nós nos considerarmos mais santos, mais justos, mais privilegiados, nós não estaremos considerando isto. Primeiro, nosso próprio estado de pecado antes que a graça de Cristo nos ter alcançado. Um exemplo aqui é o testemunho do apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, anote aí, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim, que Cristo Jesus veio ao mundo para os salvar, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo a Timóteo e à comunidade de Timóteo que Cristo veio ao mundo para os salvar. Está falando a Timóteo, para salvar você, sua mãe, sua avó, Loide, a comunidade que você pastoreia. A graça se manifestou, Jesus veio em graça para salvar os pecadores, mas dos quais eu sou o principal. Ele se inclui e ao se incluir, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Quando olhamos para a graça de Deus e olhamos para nós mesmos, nós olhamos como mais um e às vezes até como o principal, como Paulo. De ter sido ele então grande homem religioso no seu tempo e ter ele essa garra que nós o vemos como Saulo e de ir prender cristãos a quem ele achava que estava não fazendo a vontade de Deus, que eram apóstatas, enfim.
essa mesma garra, essa dimensão de zelo que Saulo tinha, e perseguir, e matar, e ordenar, e ele diz que ele é o principal dos pecadores, porque ele fez isso, coisas mais dramáticas, erradas, de prejudicar a vida e a família de outros, até matar. E ele, então, eu sou o principal dos pecadores. Ele se inclui aqui, e ao se incluir, ele diz que ele é o principal. Bem, se nos considerarmos mais justos, mais santos e privilegiados, também nós não estaremos considerando a segunda coisa importante aqui. Embora salvos por graça, dependemos dela para os nossos relacionamentos interpessoais, relacionamento com as pessoas e para a santificação. Nós precisamos da graça de Deus para os nossos relacionamentos. E aqui, irmãos, entra um texto de Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz assim: segui a paz com todos. Palavra grega todos se referem à totalidade. Então, todos é com o patrão ou com o empregado, com as pessoas, a família, com os bem-humorados, com os mal-humorados, com os bondosos, com as pessoas más, com aquele que é engraçado, aquele que não é engraçado, com o sorridente, com o zangado, com gente de idade, gente de tenra idade, com todas as pessoas, seguir a paz com todos, especialmente com cristãos e não cristãos, com religiosos ou ateus, com gente que pensa isso ou pensa aquilo. Gente que politicamente é de direita ou de esquerda ou de centro, seguir a paz com todos, Quando nós nos consideramos mais elevados, como aqueles fariseus e escribas, quando nos consideramos mais justos, mais santos, mais privilegiados, acabamos por não considerar essa verdade. E aí não buscamos a paz com todas as pessoas. Não buscamos a santificação. Então, se nós quisermos viver o Evangelho de Jesus na sua totalidade, como ele está dizendo nessas parábolas, especialmente aqui dos versos 8 e 10, a parábola da moeda perdida, nós precisamos, sobretudo, considerar a graça de Deus que também me alcançou, que também te alcançou. Não rotular alguém de pecador sem antes olhar para si mesmo como sendo mais um pecador. Bem, segunda lição que nós aprendemos aí. Vou dar um tempo para você anotar. Cuide do que é essencialmente importante. Cuide do que é essencialmente importante. Há muitas coisas que nos são importantes. Você pode fazer um exercício, pegar um papel, anotar aquilo que é importante para você. Certamente nessa lista de importância você vai colocar família, você vai colocar saúde, você vai, ainda mais agora nessa época de pandemia, né? Você vai colocar família, certamente saúde, trabalho, trabalho que é tão importante nesses dias. Então, certamente cada um terá algo que é parecido, talvez esses três itens, três coisas na vida que sejam importantes, sejam semelhantes a muitas pessoas, mas enfim, nessa lista, cada um vai ter coisas que se assemelham, outras que não. Mas se fizermos uma lista das coisas que são importantes, muitas coisas serão postas aí. Muitas coisas. Bem, há muitas coisas que são importantes. E cada um poderá, então, ao fazer essa lista, notar certinho o que é importante para você. No entanto, há poucas coisas que nos são essencialmente importantes. É aquilo que você não consegue viver sem isso. Então, há coisas que são importantes, você pode fazer uma lista, e há coisas que são essencialmente importantes, que você não vive sem isso. Não dá para viver a vida
sem essas coisas. E você pode fazer uma lista. No caso, seriam 2 listas, né? Ou uma só. Você pega o que é importante e aí você vai notando o que é essencialmente importante dessa lista. Que você não vive sem isso. E é isso que o texto nos convida. É para isso que Jesus nos convida. Para cuidar do que é essencialmente importante. Uma moeda de prata era essencialmente importante para aquela mulher pobre. Nós não sabemos, o texto não diz se ela era viúva. Podemos até pensar, né? Pensar nisso, aquela mulher vivia sozinha, talvez viúva, e tão pobre, ela dependia de cuidados, né? Talvez um trabalho manual, de ajuda de alguém, e ela mantinha com ela 10 moedinhas de prata. E aquilo era essencialmente importante para ela. Desprovida de recursos, pobre, morava numa casa simples, certamente então guardava consigo essas 10 moedas como seus recursos usados para situações de extrema necessidade. Extrema necessidade. Há aqui 2 coisas para pensarmos então. 2 coisas. Primeira, que eu quero levar você a pensar. Pense naquilo que é urgente. O que é urgente para você? Aquilo que é extremamente urgente. Também, outra coisa para você pensar. Aquilo que é essencialmente importante. Que você não consegue viver sem isso. Podemos fazer um pequeno exercício, você pode fazer na sua casa, pode pensar, pegar um pequeno caderno ou uma folha, uma caneta e listar num lado coisas que são urgentes, do outro lado coisas que são essencialmente importantes. Então faça esse exercício, talvez ao longo dessa semana, pega uma folha sulfite ou uma folha de caderno, marque de um lado aquilo que é urgente, aquilo que é importante para a sua vida. E note do outro lado aquilo que é essencialmente importante na sua vida. Eu acredito que muitas coisas serão reveladas ali. Talvez coisas que você tem dedicado tamanho zelo, cuidado, e não é essencialmente importante. Talvez você tenha gastado uma energia tamanha naquilo que poderia ser deixado para depois, que não tem tanta necessidade já, não tem tanta aplicação na vida ou na família, na história, agora, pode ser deixado para depois, em outro momento. Ao fazer essas 2 listas do que é urgente e do que é essencialmente importante, a gente se depreende aí com o que Jesus disse. Buscai, pois, em primeiro lugar aquilo que é essencialmente importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aquilo que é urgente, ou seja, é necessário, aquilo que é importante, mas não é para o momento agora. Pode ser deixado para depois. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é que isso não tenha um valor na sua vida, aquilo que você for listar de urgente. Não é que aquilo não tenha um valor. Mas embora tendo significado na vida, ele não é essencialmente importante. E é isso que Jesus nos convida em Mateus capítulo 6, ao dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Há as demais coisas que são, sim, importantes, e aí, adentrando esse texto, Jesus está falando de comida, bebida, roupa, de coisas básicas, essenciais, né, importantes para a vida. Mas essas coisas serão acrescentadas. Deus cuidará de que você receba isso, que você tenha isso. Então faça essa lista e você vai perceber. Podemos pensar então nesse exercício. Vou deixar aí para todos que estão participando conosco nesse estudo. Bem, Jesus disse para buscarmos então o que é essencial em primeiro lugar e o que é urgente, somado às nossas outras necessidades, virão em seguida. A pergunta que eu deixo aqui para você é: o que é essencialmente importante para você?
o que é essencialmente importante para você. Escreva essa pergunta, faça essas listas do urgente e do essencialmente importante, depois coloca aí, essencialmente importante para mim é isso. Faça a sua lista do que é essencialmente importante. Terceira lição e última que aprendemos nesse texto, diz que na tarefa de procurar o que está perdido, cuide em ser diligente. Na tarefa de procurar o que está perdido, cuide em ser diligente. Versículo número 8 diz que aquela mulher, ao perder uma das 10 moedas de prata que ela tinha, ela acendeu uma lamparina, varreu a casa, e a procurou com muito cuidado até encontrá-la. Você imagina o trabalho que deve ter dado àquela mulher? Embora a casa fosse talvez simples, mas tivesse como casas de campo, casas de sítio, né, mesmo que seja de barro, há cômodos. Então ela teve que varrer a casa inteira. Ela não sabe onde ela perdeu. Sabe que perdeu dentro de casa, mas não sabe onde. Então ela precisa levantar a cama, levantar os móveis, colocar as coisas, tirar de lugar, varrer e olhar cada canto, cada lugar, cada pedacinho. A moeda pode ter entrado numa fenda na parede, lembrando que as paredes ali na época eram maioria de pedra, mas fosse de barro, essas casas, né, alguma fresta, e ela com todo cuidado, mas imagine o esforço que ela teve que ter para encontrar a moeda perdida. Dá trabalho. Por isso, na tarefa de procurar o que está perdido, nós precisamos ser diligente. O que significa diligente? Significa ser atento, cuidadoso e aplicado. Atento, cuidadoso e aplicado. 3 coisas. Procurar algo essencialmente importante, então, dá trabalho. Pode exigir grande esforço de cada um de nós. Bem, no exercício de entrar na história, então você está na casa, de repente você imagina aquela mulher que perdeu uma moeda, começa a remover os móveis, vai lá na sala primeiramente, levanta o sofá, arrasta o sofá, passa a vassoura, não encontra, de repente há alguma estante, há outro móvel, ela tira de lugar e vai para o quarto, tem que mexer num baú cheio de roupa, talvez tirar dali as roupas e depois voltar de novo, o trabalho que isso dá. Mudar a cama do lugar, talvez estar debaixo do colchão, enfim, ela começa a procurar, vai na cozinha, procura, tira as coisas de lugar. Imagine o trabalho que isso dá para ela. Varrer, se fosse chão batido, chão de terra, aquilo ia dar também um trabalho para ela. Então, ela acende as velas e coloca em alguns lugares para clarear, para ajudar a visualizar em alguma fresta, algum buraquinho, algum lugar que essa moeda esteja ali, né? Caiu algum ambiente, e veja o trabalho que aquilo dá. Remover os objetos do seu lugar, procurar em todos os cantos da casa. Investe todos os esforços inimagináveis em cada canto da casa. Pega a vassoura, varre. Pode ter a moeda se perdida, misturada ao chão da terra batida, e então, depois de muito empenho, quase que inesgotável, ela a encontra. Então, na tarefa de procurar o que está perdido, cuide de ser assim, diligente, atento, cuidadoso e aplicado. Porque às vezes nós não encontramos o que se perdeu porque nos falta diligência. Nos falta também, assim, estar aplicado em encontrar, determinado em encontrar
o que estava perdido. E aí eu quero chegar ao momento final, a aplicação da nossa parábola, e eu quero pedir para você, então, participar conosco aí, você fazer os seus comentários, você pode, então, fazer os seus comentários, se alguém tem um comentário, uma observação, comentário a fazer, pergunta a fazer, então coloque aí, você pode fazer já, nós vamos estar olhando aí sua participação. E na aplicação eu quero colocar uma pergunta para você, para nós aplicarmos a nossa vida. Você está disposto ou disposta a achar, a recuperar o que está perdido? Pastor, essa parábola da moeda perdida é interessante, eu acredito que é aplicável na vida. Eu também, há coisas que para mim são urgentes, há coisas que para mim são essencialmente importantes, há coisas que eu perdi, realmente eu perdi. Mas então, vamos começar com essa pergunta. Você está disposto a achar, a recuperar o que está perdido? Nós precisamos dessa disposição da mulher. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Talvez você tenha que remover coisas da vida. Não é verdade? O que é que precisa ser removido da vida para encontrar? Talvez a gente carregue nossa vida muito entulho. Há um programa em TV fechada, onde as pessoas, a sua casa precisa de um upgrade. E, na verdade, a casa tem muito objeto sem uso, muito entulho. E retirar grande parte desse entulho da casa já faz uma grande diferença para reformar, para deixar o ambiente mais aberto, o ambiente melhor, mais aconchegante, mais bonito, mais agradável. Às vezes nós precisamos retirar algo, remover algo da nossa casa para encontrar o que se perdeu. Às vezes a gente perde, seja um sentimento, afeição, amor, e outro sentimento que seja no ambiente da casa, da família, e às vezes ele se perdeu porque há muitas coisas entulhadas, há muitas coisas que acabam atrapalhando essa manifestação de sentimentos de amor, de afeição, amizade, de reconhecimento. O que é que está atrapalhando a sua caminhada, a sua vida? Há muito entulho em você? Poderíamos dizer aqui na aplicação da parábola que, às vezes, o pecado é um entulho. Se olharmos para os cobradores de impostos, eles estão ali, assim, atentos ao que Jesus está falando, eles estão ouvindo atentamente e se identificam de fato. Há coisas que se perdeu, talvez a vida, a gente se perdeu em muitas coisas. Cobradores de impostos, a maioria das vezes, eram corruptos. Na sua corrupção, no seu pecado, na sua vida, isso se tornou um entulho enorme. Eles não conseguem, até que encontram Jesus. Jesus começa a trazer uma nova vida para eles. Mas os religiosos estavam entulhados na vida com essa falsa piedade, com essa moral elevada, com essa autojustificação. O que é que está entulhando a sua vida? Precisamos remover. Isso vai dar trabalho? Certamente que sim. Vai precisar de determinação, atenção da sua parte? Certamente que sim. Você precisará ser cuidadoso, aplicado? Com certeza. Mas não vai faltar a coragem que vem de Deus. Quando Jesus fala dessa parábola, ele está encorajando as pessoas a retirar coisas do lugar para encontrar a mensagem do Evangelho. Retirar o orgulho, a arrogância, a prepotência, tirar aquilo que pode estar entulhando a vida, atrapalhando a vida, para identificar o que é essencialmente importante. O reino de Deus é essencialmente importante. Mas às vezes, aquilo que vem em segundo plano na vida, aquilo que é urgente, mas não é essencialmente importante, acaba entulhando.
A gente acaba abraçando várias coisas na dimensão da nossa vida e perdemos o foco, perdemos a visão, perdemos a moeda, não encontramos, não achamos, embora esteja perdida dentro da própria casa. Bem, é necessário ser diligente à semelhança de Jesus. Ser diligente à semelhança de Jesus. Jesus se aplicou com zelo para nos encontrar. Estávamos perdidos e fomos achados. Como o próprio pai do filho pródigo diz ao filho mais velho, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Todos nós estávamos nessa condição, também perdidos, e nós fomos achados em pecados e como pecadores. Ele, Jesus, nos recebeu em sua mesa, permitiu então que fôssemos atraídos por suas palavras poderosas, como aqueles cobradores de impostos foram atraídos até Jesus para ouvir Jesus. Mais do que por comida, mais do que por cura, mais do que tudo que nós precisamos de fato nesse tempo que vivemos. Contudo, mais do que tudo isso que é importante, que é urgente, nós precisamos daquilo que é essencial. Jesus nos salvou, nos resgatando da escuridão, de uma consciência cativa pelo pecado. Fez o inimaginável para nos encontrar. E o que é isso? Se encarnar. O próprio Deus, o Deus Filho, vir ao mundo, se humilhar em viver a vida humana, e viver com seres humanos, morrendo na cruz de uma forma horrível, ressuscitando para nos salvar. Ele fez aquilo que é inimaginável. Por quê? Nenhuma cultura da época imaginava Deus vindo em figura humana, convivendo com o ser humano, sofrendo as dores humanas para salvar o humano. Nem na cultura persa, nem na cultura babilônica, nem na cultura grega, nem na cultura romana se pensava os deuses fazendo isso. Fazendo o que o Deus de Israel, fazendo o que Jesus fez. É inimaginável. Tudo isso por causa do amor de Deus. Tudo isso por causa do amor. A causa disso tudo foi o amor. João 3,16, que tantos de nós lemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é a causa disso tudo. C.S. Lewis disse que Deus é amor. Ele não é menos do que isso. Ele ama as pessoas apesar das suas falhas. Ele não deixa de amá-las, ele não as abandona. Deus é amor, como diz João na sua carta. E quando nos encontrou? Quando Deus nos encontrou, imagine a alegria sua, como aquela alegria da mulher que ao encontrar a moeda perdida, depois de um empenho, de um esforço danado, ela encontra a moeda que havia perdido. A alegria daquela mulher. Ela convida suas amigas, ela convida as suas vizinhas para festejar, para se alegrar com ela pelo achado, pelo encontrado. Então, que alegria foi para os anjos. E é isso que Jesus está, ao concluir esta parábola, falando às pessoas, seus ouvintes, Jesus está dizendo da alegria dos anjos pelo pecador arrependido. Semelhantemente a mim e a você, quando nos arrependemos, nos rendemos à graça, ao amor de Jesus Cristo, a alegria foi também imensa. Por cada pecador que se arrepende em fé e pela graça encontra Jesus e é transformado por Jesus, há satisfação, há alegria não só no coração nosso, mas sobretudo a alegria nos céus. São os frutos do esforço e da procura diligente de Jesus por nós. A salvação e a alegria que se resulta dela, nada mais do que reflete o esforço diligente procura de Jesus por mim e por você. Como não poderíamos também
imitar o gesto de Jesus? Como não seguir os passos de Jesus? Queridos, aqui fica então esta aplicação para nós, seguir os passos de Jesus. Bem, não temos nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos deixar um tempinho aí para você, se você tem alguma pergunta ou quiser também fazer alguma afirmação, enfim, comentário. Eu sei que as parábolas de Lucas 15, elas são conhecidas, né? Às vezes a gente fala delas, seja no culto, alguém ouve elas no YouTube. Hoje todos nós temos acessado às transmissões de cultos e enfim. Mas a parábola da moeda perdida traz um ensino tão magnífico, né? Tão lindo, de nós não rotularmos como os fariseus e escribas, muitos deles faziam, de rotularmos alguém de pecador antes de olhar para si mesmo como sendo mais um, de cuidarmos do que é essencialmente importante para a nossa vida, para nós, e a tarefa de procurar o que está perdido, sermos cuidadosos, diligentes, atentos, aplicados. Bem, nós não temos nenhuma pergunta, observação, nenhum comentário. Queremos agradecer aqui a todos que puderam estar conosco nesse tempo, irmãos aqui da nossa igreja, irmãos de Pilar do Sul, de Sorocaba, temos o nosso primo Claudinei Mota, que está nos assistindo lá de Sorocaba, temos irmãos de Bufete, temos aqui de Portugal, fiz menção do Everson com a Fernanda. Muito bom ter vocês aqui conosco. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. À noite, nós estaremos novamente aqui, nosso culto, na transmissão do nosso culto, às 7h da noite. Esperamos encontrar vocês conectados aqui conosco. Nós desejamos um bom domingo, um bom almoço. Deus assim abençoe a todos nós. Fiquem na graça de Jesus. Deus os abençoe grandemente. Até mais, até a noite, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.